Então vamos dando continuidade ao capítulo 12, vamos estudar as páginas 140 até a 143 do livro Criando União, e dessa vez nós vamos dar atenção à interação negativa que existe nos relacionamentos. E também vamos começar a olhar para um processo, para um lugar onde nós podemos ser mais amorosos um com o outro e podemos criar situações menos complicadas. Ok? Vamos lembrando inicialmente da aula anterior, onde nós vimos que de alguma maneira nós tínhamos que nos livrar da autoimagem idealizada. Ela nos trazia algo que sempre estava em dificuldade, sempre nos criava dificuldade e nos impedia de criar um amor verdadeiro, né? Então, em cima disso, nós estudamos que, de alguma maneira, a dualidade está sempre pensando assim: ou eu sou mal e errado, ou é o outro que é mal e errado. E, portanto, nós ficamos sempre no um ou o outro. E isso nós vimos que não funciona. Porque se eu vou aqui no mal e errado, o outro não tem culpa nenhuma. E se eu que sou o mal e errado, então eu não tenho. Ou melhor, se é o outro que é o mal e errado, eu não tenho nada com isso. Então nós vimos essa situação com detalhes e chegamos à situação onde isso nos leva tanto na vertente do que eu me sinta abusado pela outra pessoa e pelo mundo, ou então é como se eu me proclamasse inocente e essa inocência me leva a uma sensação de não merecimento. É como se eu me proibisse de estar próximo a alguém ou de me fazer íntimo a alguém. E eu então ficava brigando novamente entre esses dois lugares que não me levavam a lugares razoáveis também. E nós vimos que esse era o grande problema, esse era é aqui que mora o perigo, ou seja, é aqui que fica o erro. E nós vimos de que tudo isso acontece porque as distorções, né, e negatividades afetam e reforçam as distorções e negatividades dos outros. E, portanto, nós criamos uma relação de negativa e distorcida. E isso cria enroscos, casamentos ou relacionamentos difíceis e sempre nos levam a dificuldades em qualquer relacionamento. Portanto, nós temos que sair dessa dualidade e nós vimos que uma das formas para isso é o abandono disso teria que transitar por uma inspiração criadora trazida por um estado não mais dual, mas um estado mútuo, onde exista mutualidade, como nós vimos na aula anterior. E vamos então dando sequência. O guia nos coloca um alerta. Ele diz assim: enquanto vocês têm ego, a dualidade sutilmente ataca a vocês, mesmo as pessoas mais conscientes, ou seja, mesmo que nós tenhamos perfeita consciência ou uma grande consciência do que está acontecendo, mesmo assim, nós temos um ego e, portanto, se nós temos um ego, a dualidade sempre vai ficar à espreita de nossas atitudes. Portanto, nós precisamos estar atentos para perceber em nós, no eu, né, as distorções criadas por essa dualidade. Como que essa dualidade nos leva a raciocínios inadequados? Precisamos perceber como essas negatividades e distorções afetam, reforçam, engancham, contracenam, né, com as distorções e negatividades do meu parceiro, ou seja, do tu. Então nós agora definimos, ou nomeamos duas entidades, eu e o tu, que são entidades que de alguma maneira lembram a dualidade, eu, ele, não é? Então nós temos agora que ver que esta, eu e tu, é a real luta dualista. E essa luta dualista, ela tenta o quê? Defensivamente preservar a nossa autoimagem idealizada. É como que se eu dissesse: a culpa não é minha, a culpa é sua, eu sou perfeito, você não é. Então eu tenho que sair desse espaço de preservar uma idealização que não existe
porque senão eu continuo ficando na ilusão e na cegueira de que eu sou a perfeita pessoa e, portanto, eu jogo a culpa, a confusão e a dúvida no colo do tu. Então eu volto para a dicotomia eu-tu. E então nós precisamos olhar isso, parece um aspecto muito sombrio, mas nós já vimos essa parte na aula anterior, onde nós olhamos como que o eu contribui para essa confusão toda. Agora, nós vamos começar a dar uma olhada de como que eu intercalo a presença do tu nessa situação. Então vamos começar. Primeira coisa que nós vimos no passado era que existia uma facilidade de tentar colocar castigo no meu parceiro. Por quê? Porque ele não me satisfazia. Né? E eu não percebia que essa necessidade de satisfação ela estava exagerada, contaminada por uma sensação de estar sendo abusado ou de estar sendo explorado pelo meu parceiro e, portanto, me levava a ter um ódio, a desenvolver um ódio. Mas eu não percebia de que esse próprio ódio, esse próprio exagero, também tentava abusar e explorar desse meu parceiro, do tu. E como assim? Eu não percebo que eu exagero isso, essa falta de satisfação, e eu tento tirar vantagem. Quando eu tento tirar vantagem, eu estou abusando da outra pessoa. E, portanto, essa vantagem, eu digo assim, ele vai ou ela vai perceber, eu vou diminuir a minha vontade de dar amor, eu vou dar menos amor a esse meu parceiro ou parceira. E, portanto, eu vou para um lugar de birra, onde eu não dou nada para você, porque você está me dando menos do que eu quero, e esse menos eu não percebo que é exagerado. E isso me leva a uma situação de medo, porque eu pergunto assim para mim, mas será que ele vai perceber ou ela vai perceber? Né? Então eu não fico muito à vontade nisso aí. Então eu vou saindo, me defendendo, dizendo assim, tá bom, a culpa é dele, a culpa é dela. Então eu culpo o meu parceiro por ser o causador desse dano relacional, dessa falta de conforto, dessa ficar pouco à vontade, né? Mas eu não percebo de que existe uma maldade acontecendo, e essa maldade tem nome, tem dono, é o eu que está sendo malvado. Então essa maldade, essa vontade de gerar culpa, gera uma espécie de uma vitimização, uma dramatização. Só que nessa dramatização nós já vimos, existe orgulho, existe obstinação, existe uma sensação de autoestima que na verdade não é verdadeira, ou seja, ela não é tão limpinha assim, é como se eu dissesse, eu sou digno de receber esse amor, mas eu não lembro de que eu não estou oferecendo amor. Então essa autoestima aqui, ela é fake. Né? Então essa dramatização, esse disfarce, esse despeito em relação àquela pessoa amada faz com que eu continue querendo viver nesse teatro, nesse drama, negando a verdade. Qual é a verdade? Eu não quero amar. Eu não quero amar esse meu parceiro ou parceira. E quando eu percebo isso, quanto mais eu percebo isso, mais eu tenho medo de não dar certo. Menos eu fico à vontade de estar nessa relação. E, portanto, o que eu faço para isso? Eu protejo a minha autoimagem idealizada. Eu novamente vou para a proteção de dizer, tá bom, então eu é que sou a perfeita pessoa e esse meu parceiro ou parceira é uma porcaria. Mas eu oculto isso dele. Ou seja, eu oculto isso do parceiro para me proteger, para manter a minha superioridade. Né? E com isso o meu parceiro diz assim, é perigoso eu abrir meu coração para essa pessoa, porque se eu abrir meu coração para essa pessoa eu vou sofrer, olha, eu não estou recebendo nada dela. Então é melhor eu ter um certo distanciamento, é melhor eu ter uma certa resistência a esse contato. Vamos ver se isso vai melhorar, vamos esperar um pouco. Então esse tu, ele diz assim, eu preciso reagir ao que eu estou recebendo.
né? E, portanto, ele reage com rejeição, com um certo orgulho também, porque ele diz, se eu não estou recebendo o que eu mereço, então eu não vou oferecer tudo de mim, eu vou ficar na retranca, eu vou conter as minhas necessidades e os meus desejos. Então é como que se de alguma maneira essa outra pessoa, esse meu parceiro, tivesse numa contenção, de maneira que essa sensação para mim, para o eu, é não estar sendo satisfeito mais ainda. E, portanto, isso vai aumentando e eu vou rodando nesse círculo agora, criando uma interação da negatividade que não é nada agradável e que acontece dentro de um círculo vicioso. Vamos ver como é que esse círculo vicioso complexo se torna um pouquinho mais simples. É assim, é como que se eu olhasse que ele tem duas partes. A parte do eu, né, que cria toda a trama, e a parte do tu que reage à trama. Mas então o tu, coitadinho, ele fica só com essa parte pequena. Não, a gente inverte o papel. Esse tu acaba sendo eu daqui a pouco. E esse tu, quando vira eu, ele faz exatamente a mesma coisa que o tu está fazendo. Então, tudo cíclico, ok? E isso, então, pode ser simplificado de uma forma assim. Toda vez que eu ajo numa atitude defensiva do eu contra o outro, contra o meu parceiro, toda vez que eu me defendo do meu parceiro, eu crio dor a esse parceiro. Né? Que dor? A dor da rejeição, a dor da não compreensão, a dor da cobrança, a dor de oferecer culpa. Então eu crio isso. Quando eu crio isso nesta criatura, essa criatura também se defende de mim. Então o tu se defende contra mim, contra o eu. E dessa defesa eu recebo dor, não é? Eu recebo dor na relação com o tu. E isso então volta, e por ter recebido dor na relação com o tu, novamente eu me defendo dessa dor, oferecendo dor ao tu. E assim eu fico rodando nisso. Eu preciso sair dessa situação porque ela não me leva a lugares agradáveis. Então, é como se nós olhássemos que existem duas partes distintas. A primeira dela é que eu me torno responsável pela dor que eu imprimo na outra pessoa. Então, o eu causa dor no tu, colocando um monte de culpas. Essa é a culpa secundária que nós vimos no capítulo anterior, né? E essa situação também acontece quando eu me torno responsável pela minha própria dor autoinfligida. Por quê? Porque isso volta para mim como dor, quando eu me defendo do tu. Então, quando eu me defendo da outra pessoa, isso também me cria problemas. E, portanto, essa é a culpa real, a culpa primária, né? Então, essas duas culpas, elas ficam agrilhonadas. É como se eu estivesse junto com elas numa relação de dor pessoal, só que eu não percebo de que é como se fosse eu e o tu, não é? E, portanto, eu e o tu ficamos dualmente brigando. Como? Da mesma forma, ou seja, a dualidade faz com que o tu também seja responsável pela dor que ele imprime em mim. Porque ele está se defendendo dela. Quando ele se defende dela, ele recebe uma dor auto-infligida. É ele com ele. Então essa é a culpa real dele, a culpa primária, e essa é a culpa secundária. E ele também se agrilhona na dor. E, portanto, nós criamos uma relação baseada na dualidade e que está baseada na dor. Como que nós vemos isso de uma outra forma? É como que se essa dor também se agrilhonasse. Ou seja, se eu não faço nada com isso, além do agrilhonamento que eu tenho dentro de mim, eu agrilhono com a outra pessoa. Eu crio um enrosco, eu crio algo que está conectado na dor. E eu preciso ir para lugares melhores.
Vamos ver como que eu faço isso. Primeira coisa é a seguinte: toda vez que eu me torno responsável pela dor que eu imprimo na outra pessoa, no meu parceiro, eu crio essa relação aqui e esse meu parceiro, o tu, ele vai se tornar responsável pela dor auto-infligida em mim. Ele vai tomar a decisão. Então ele cria dor para mim e para ele. Como ele cria isso? Ele cria dor para mim, né? Sendo responsável por essa dor que ele imprime em mim, mas também cria dor para ele, porque de alguma maneira ele vai sofrer com ela. Por que ele vai sofrer com ela? Porque essa dor que ele emite para mim vai chegar em mim e eu vou dizer, nem a pau, Juvenal. Então eu vou me defender dessa dor e, portanto, eu vou causar uma dor em você que faz com que você... Então nós entramos aqui como se estivesse fazendo um 8 invertido ou um sinal de infinito, como as pessoas que estudam matemática definem, né? Então eu crio uma situação que fica se repetindo, que é uma situação de dor. Eu dou o meu pior para você, você recebe o pior de mim, reage e me entrega o pior de você, e eu pego o pior de você e digo, então toma. É como se eu jogasse uma bomba atômica no colo do meu parceiro e se o meu parceiro não desmontar a bomba atômica, ele que se dane. E como ele consegue desmontar quase sempre, porque ele sabe muito bem das nossas artimanhas, ele acaba devolvendo a bomba atômica muito mais potencializada para mim e eu vou ter que descobrir a nova bomba atômica. E isso fica girando sem nenhuma eficácia, não é? E então nós temos que sair desse lugar terrível, né? Nós precisamos abandonar essa história e chegar num lugar onde eu possa encontrar uma nova forma de interação amorosa, uma forma que seja não defensiva, porque nós vimos que a defesa que nós usamos é que cria essa situação. E o que essa defesa procura? Um impedimento da vulnerabilidade, ou seja, é como se eu dissesse, eu não quero que você saiba que eu tenho culpa nisso, eu quero botar toda a culpa em você. Então é essa vulnerabilidade que nós evitamos, né? Nós queremos evitar isso, mas no entanto, esse é o único caminho possível para que eu possa sair dessa encrenca terrível que só me cria enroscos nos meus relacionamentos. E, portanto, essa vulnerabilidade começa a aparecer quando eu me comprometo e me responsabilizo por mim mesmo. Ou seja, eu passo a ser o líder da minha vida. Eu não permito mais que a outra pessoa, através das exigências dela ou das dificuldades dela, possa interferir no meu processo. Ao mesmo tempo, a outra pessoa também pode tomar as rédeas da vida dela, não é? E o meu parceiro, então, ele se compromete e se responsabiliza também pelas suas próprias atitudes. E quando nós olhamos essa situação aqui, um ou outro, né? Nós vemos o comum aqui, a parte da mutualidade, que diz assim, onde eu e tu, eu e o meu parceiro, nos comprometemos e nos tornamos responsáveis pelo relacionamento que acontece entre nós, pelo espaço que existe entre nós, pela situação que nós criamos. Então nós temos essas possibilidades e precisamos seguir em um caminho desse tipo, mas não dá para desconsiderar aquela sensação da dualidade que está sempre à espreita, como o guia nos avisa, né? Mesmo as pessoas mais conscientes. E ela faz assim com a gente, ei, espera aí. Mas isso significa dizer o quê?
que o meu parceiro ele tem que depender de mim, quer dizer, se eu não me superar, ele fica na posição dele de vítima, dizendo, eu não fiz porque você não fez, é isso? E aí, e só então depois que eu me superar é que ele vai poder vir a superar a sua própria história, né? E é importante que a gente perceba de que esse é um pensamento. E esse pensamento, de novo, nos faz voltar para a dicotomia eu-tu. Não é? E essa dicotomia diz assim, não é justo, isso não é justo, quer dizer, eu tenho que liderar isso, eu sou o cara que tem que levar essa bandeira, eu também quero ajuda. Não é? E se nós olharmos isso de mais de perto, nós estamos de novo voltando para onde? Para a dualidade. Por quê? Porque é aquela situação, tomar lá da cá. Ou seja, se você me der o seu crescimento, eu dou o meu. Senão eu não dou, eu fico botando a culpa em você. E, portanto, novamente nós voltamos para a tal dualidade. Né? E, de novo, nós temos que lembrar que tem algo acontecendo aqui que nós precisamos olhar. Qual é mesmo? Aquela inspiração criadora, trazida pela mutualidade. Ou seja, quando nós dois estamos interessados em criar algo entre nós, no nosso relacionamento. Então nós precisamos agora procurar uma inspiração criadora, não é? Uma inspiração que seja mútua. E nós aprendemos que culpar esse parceiro por não fazer a sua parte faz apenas com que ele sinta a mesma coisa e nós ambos geramos o mal na nossa relação. E, portanto, nós precisamos evitar, precisamos apagar o incêndio que elimina confusão e dúvidas. Né? Nós precisamos ir para esse lugar onde eu vejo isso de uma forma diferente. Né? E esse será um ato de amor genuíno. Por quê? Porque de alguma maneira eu vou estar movido por algo mais inspirador do que o meu ego, né? E faz com que eu consiga ter mais possibilidade de honrar o espaço que existe entre nós, ou seja, honrar o relacionamento que vai acontecendo entre nós. É como se alguém entre nós, ambos, né, decidíssemos gerar o bem. É como que se essa mutualidade diz assim, alguém decide gerar o bem, alguém decide comprar um ramo de flores, alguém decide dar um presente, alguém decide criar uma bem-aventurança. Né? E quando isso acontece, eu começo a criar um caminho de bem-aventurança. Né? É como se eu fizesse esse caminho de uma forma intencional. Eu quero cuidar do meu espaço relacional. E isso, então, nos leva a um pensamento. Ou seja, abandonar os aspectos da dualidade e transitar para essa inspiração criadora, né, da mutualidade, ela nos leva a uma sensação de não existe mais divisão. Né? Eu e o outro, ou eu ou o outro, esse negócio todo já perdeu o sentido. Ou seja, nós agora, ambas as alternativas são válidas, ou seja, eu e o tu, e tu sou eu. Ou seja, é como se nós dois fôssemos mais unidos, onde tudo é um nesse relacionamento. Onde eu e a outra pessoa estamos brigando pelo mesmo objetivo. E isso se chama proatividade. Ou seja, ao invés de reatividade, eu estou proatividade. Eu estou indo num lugar mais inspirador e onde haja mutualidade. Ok? Ou seja, eu preciso romper com essa dualidade a qualquer custo. Eu preciso estar atento a ela. Ela me pega a todo momento. Afinal de contas, todos nós temos ego. E essa parte do ego negativo nos leva a esses erros relacionais. Né? Que erros são esses? Culpar, castigar, trapacear, disfarçar. E aprendemos que isso não resolve quando eu jogo para o meu parceiro, para o tu. Né? Pois por que não? Porque quando eu jogo isso para o tu, para o meu parceiro, ele revida para mim e eu também sofro. E, portanto, nada disso
ajuda ninguém. E, portanto, eu vou para o mesmo agrilhonamento de novo. Eu tenho que começar a perceber o que nós aprendemos aqui nesse encontro anterior, né, no chart anterior, e nós começarmos a romper com essa negatividade, com essa intenção de estar contra o tu. Porque essa intenção de estar contra o tu também faz com que eu também sofra. Né? O tu vai também ficar contra mim e nós dois vamos participar de um elo de dor. Né? E o guia então nos coloca duas situações muito interessantes, embora difíceis, e eu vou ler para vocês aqui. É mais ou menos assim, imaginem que eu digo para o meu parceiro, sabe? Eu percebi que de verdade eu não quero mesmo dar amor a você nessa situação do nosso relacionamento. Eu percebi isso. O que eu de fato quero é trazer exigências, culpando e punindo você por não atendê-las. É isso que eu estou fazendo. Eu percebo isso agora. E também não quero que você demonstre ficar magoado ou magoada comigo em função disso. Sabe por quê? Porque eu não quero que nem você, nem as outras pessoas me julguem culpado por estar magoando você. Eu não quero isso. Então, é como se eu olhasse a situação de um lugar muito mais cristalino. O eu agora está sendo mais limpo, mais verdadeiro. E isso faz com que, de alguma maneira, eu abra mão de tudo isso aqui, ó. Orgulho, vitimização, hipocrisia, obstinação, medo, culpa. Todas aquelas bandeirinhas que nós vimos no círculo vicioso da interação negativa. Não é? Então, é importante que nós olhemos essa disponibilidade que essa frase nos leva. E, portanto, nós vamos para um caminho de libertação. Libertação da mentira. Libertação de uma sensação de que eu estou contra o outro. E me leva a uma revelação verdadeira, um estímulo de mudança. E esse, certamente, é um ato de coragem. Porque chegar a esse ponto dessa frase precisa ter coragem para poder colocar isso de uma forma mais verdadeira. Por outro lado, o nosso parceiro, ao receber isso de nós, e por ele ter a mesma intenção de estar verdadeiro conosco, ele pode estar pensando assim, tá bom, foi difícil mesmo, mas talvez não seja tão perigoso assim, né? Talvez eu possa abrir um pouco meu coração. Não sou eu apenas, né, que vem ocultando a minha culpa e a minha vergonha. O meu parceiro também está fazendo isso. Talvez agora eu já possa relaxar um pouco. Eu posso acreditar um pouco na nossa relação. Eu também já posso admitir as minhas negatividades e perceber o dano que nos acontece, sem que eu precise ser considerado o único responsável por tudo isso. Então, a partir dessa minha movimentação do eu, o tu pode também se encorajar a fazer isso e nós vamos passo a passo, gradativamente, criando uma situação melhor. Que situação melhor é essa? Uma situação onde haja honestidade, onde haja coragem, onde haja positividade, objetividade e proatividade, em contrapartida com o que nós tínhamos antes. E isso é uma criação. Como é que essa criação acontece? Bom, em primeiro lugar, a criação acontece porque nós nos tornamos abertos ao amor. Nós nos fazemos disponíveis à trajetória amorosa. É como se nós disséssemos, eu tenho a intenção de amar você, mesmo que às vezes eu não consiga, mas eu tenho a intenção. E às vezes que eu não conseguir, eu posso partilhar com você o como que eu estou sentindo isso, né? Ao mesmo tempo, eu também, com isso tudo, eu começo a me sentir mais próximo da outra pessoa, mais unido a ela. E, portanto, é como se fosse uma sensação de unicidade, né? Somos um nesse nosso amor. Então, é isso que esses dois tópicos do livro Criando União nos deixam, e eu queria deixar vocês com essa sensação
por agora, para que nós pudéssemos no futuro continuar o processo de entendimento dessa palestra, que é tão difícil, né? E se alguém quiser vê-la na íntegra, é a palestra 202 do Guia do Petrarch. Ela está lá no site do Petrarch, ok? Então é isso, vamos agora preparar para o próximo processo, que vai ser agora a unicidade, ou seja, como que nós vamos olhar esse processo da união, de estarmos em contato um com o outro de uma forma mais aberta e mais limpa.